Olá, meus caros! Hoje eu vim aqui ensinar para vocês como dimensionar um gerador off-grid para soluções móveis, aplicações em motorhome, barcos, caminhões e toda e qualquer solução que seja limitada por área. Eu me chamo Anelisa, sou especialista de energia solar e vem comigo, você não pode perder essa. Bom, quando se trata de aplicações para soluções móveis, o grande limitante, o grande vilão desse tipo de projeto é o limite por área, tá? Então, nós vamos partir de um dimensionamento baseado no limite por área e nós vamos fazer o dimensionamento aí de um motorhome, tá? Então vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou desenhar aqui um motorhome só para a gente já ter uma ideia aqui de área, tá? Bom, lembrando que eu não sou uma artista, tá, pessoal? Já vamos imaginar aqui que esse motorhome, ele possui aqui uma saída de ar, entrada de luz, tá? A maioria dos motorhomes tem aí na parte de cima, aquela parte inclinável que levanta do motorhome, tá bom? Esse aqui é o nosso motorhome em questão. Ele possui aqui no total, aproximadamente aqui, seus 3,5 metros aqui, por exemplo, seus 3,30 metros. E ele possui aqui de largura 2 metros. Bom, já quero que vocês imaginem aqui que essa aplicação não é uma aplicação tão simples. Então nós aqui desse lado temos aproximadamente aqui, ó, 1 metro de comprimento e aqui nós temos aproximadamente 2 metros de comprimento de área útil, tá? Então temos 1 metro e 2 metros. O primeiro ponto é entender as nossas limitantes de área. A área que nós temos disponíveis para instalação é uma área de 1 metro por 2 e a outra área de instalação que eu tenho é 2 metros por 2 metros. É isso que eu tenho de áreas de instalação para os meus módulos, tá? A minha capacidade de geração vai estar limitada a esta área. Bom, partindo desse princípio, vamos então imaginar aí que tipo de módulos nós podemos utilizar. O meu módulo de 160 watts, que é um módulo tradicional aqui da Intelbras, ele tem aproximadamente aí, ó, o tamanho dele, 1,50 por aproximadamente 66 centímetros, aqui 70 centímetros. O meu módulo de 330, 340 aproximadamente, ele vai ter aí um tamanho um pouquinho maior, ele vai ter 1 metro por 2 metros. Se eu pegar aqui, por exemplo, um módulo de 550 watts, eu já vou ter um tamanho maior aqui também. Eu já vou ter um tamanho de aproximadamente 1,14 por 2,28, mais ou menos. Ah, Ana, onde é que eu pego esses dados? Tá? É um dado de datasheet em inglês, né? Ou especificação técnica em português. É onde eu vou coletar esses dados aqui. Se eu utilizar cada tipo de módulo, eu tenho uma potência diferente que eu consigo instalar aqui nessa área. Por exemplo, nessa de 1 metro por 2 metros, eu não consigo instalar aqui 2 módulos de 160. Então aqui o máximo que eu vou ter nesse lado aqui são 160 watts. E desse lado aqui, não vai caber aqui 3 de 70, mas como a gente arredondou aqui, era aproximadamente 0,66, né? Vamos considerar que cabe 3, então. Então vai caber 3 módulos desse aqui, em pezinhos aqui, ó. Então aqui eu tenho mais 3 módulos, 3 vezes 160. E um total instalado aqui de 640 watts, somando aqui os 4 módulos, né? Bom, se eu for utilizar o módulo de 340, aqui eu consigo colocar um desse lado, 1 por 2, e aqui eu consigo colocar 2 módulos aqui, tá? Seja eles deitados assim, ou eles deitados assim, não tem problema, é o mesmo tamanho. Então aqui eu consigo colocar um de 340 de um lado, tá? E consigo colocar mais 2 de 340 do outro. Totalizando aqui, 3 vezes 340, eu consigo colocar aqui 1020. E se eu for partir aqui para o último cenário, vou até alterar a cor aqui, para ficar mais fácil da gente ver essa separação, né? Então aqui é um cenário, aqui é outro, e aqui vai ser o terceiro cenário, considerando o módulo de 550. O módulo de 550, ele tem 2,28 de altura, que não vai caber aqui, não cabe aqui e não cabe aqui. Então o total que eu consigo colocar desse módulo é 0 módulos. Sendo assim, o máximo de potência que eu posso colocar aqui é 0 watts. Então veja bem, o módulo mais potente é o que menos vai me gerar eficiência, porque eu não consigo instalar ele aqui nessa área. Então o melhor módulo aqui nesse cenário é o módulo mais adaptável a essa estrutura, que é esse módulo de 340 aqui, tá? Então eu vou escolher 3 módulos aí de 340 para o nosso projeto, tá? Então vamos partir para as contas.
Ana, mas por que você está escolhendo aqui os módulos? Porque este projeto é limitado por área, então o máximo que eu consigo botar de potência para gerar o máximo de energia para poder atender ao máximo de equipamentos, tá bom? Então vamos lá. Bom, Ana, beleza, eu tenho a potência aqui. Como é que eu faço para calcular então a quantidade de energia que meu cliente vai gerar nesse sistema? Bom, para você calcular a quantidade de energia ela é dada em watts-hora ou quilowatts-hora, né? No caso aqui de off-grid, a gente costuma utilizar o watts-hora. E o que quer dizer watts-hora? Quer dizer watts vezes hora. Não é isso? Quanto meu equipamento em watts gera por hora. Mas, quando a gente fala de horas de geração, não é uma hora qualquer, tá? Essa hora aqui, ela tem um nome, chamada de HSP, que é chamada de horas de sol pico. Não vou explicar aqui, mas a gente tem um vídeo no canal, eu vou deixar aqui embaixo também, tá? Bom, HSP é horas de sol pico. A gente vai utilizar aqui nesse vídeo um HSP médio. Ana, por que eu vou usar um HSP médio? Porque você sabe onde é que está o motorhome do seu cliente? Sabe se ele está na Bahia, se ele está no Ushuaia, se ele está no meio do Brasil? Não sabe. Você não sabe exatamente onde ele está, então você não consegue calcular uma geração precisa. Você consegue fazer estimativa. Então eu usaria um HSP médio, considerando aqui mais ou menos a região sul do Brasil. Se ele estiver na Bahia, ele vai carregar mais rápido a bateria. Se ele estiver lá no sul da Argentina, no sul do Chile, uma irradiação muito menor, ele vai ter uma geração inferior ainda do que você estimou. E muito, muito, muito importante que você alinhe isso com o seu cliente. Essa frase de média é muito importante que você passe para ele. Olha, isso aqui é uma estimativa. Dependendo da região que você estiver, vai gerar mais ou menos. Esse é um valor estimado. E também ensinar ao seu cliente que ele vai consumir o que ele gerar e não que ele vai gerar o que ele quer consumir. Porque ele tem uma limitação de área, então você não consegue colocar quantos módulos você quiser, quantos módulos cabem, tá bom? Então vamos lá, eu vou considerar um HSP no valor 4, lembrando que isso aqui é uma referência para o sul do Brasil. Além de HSP, essa potência ela tem uma perda atrelada a ela. Ela é definida pela potência máxima do meu módulo, mas existem perdas atreladas ao meu circuito. Perda em cabeamento, perda em disjuntor, perda em alguns equipamentos como controlador de carga, inversor, bateria, tá? Então eu preciso considerar uma perda para esse sistema também. Então aqui, multiplicado a isso, vai ter um fator de eficiência. Eu vou chamar de eficiência aqui, tá bom? E esse fator de eficiência, ele vai variar. Se eu parar meu motorhome, por exemplo, embaixo de uma árvore, ele não vai ter geração. Se eu parar ele do lado de um prédio sombreado, ele também não vai ter geração. Então, como eu não tenho como saber a eficiência precisa do sistema, eu vou fazer uma eficiência estimada padrão de sistemas off-grid. Então, uma eficiência estimada aí 0,75 ou considerar aí uns 75% de eficiência do sistema. Vamos partir desse número, que é um número razoável, mas informar para o seu cliente que isso aqui não leva em conta ele parar o motorhome, por exemplo, na sombra. Ele precisa estar ao sol o máximo possível para carregar o máximo possível da bateria, tá bom? Fechado isso, nós chegamos a um comum acordo aqui. Vamos calcular a quantidade de energia que esse sistema tem. Então, a energia do meu sistema em watts-hora é igual à potência do meu sistema, que é de 1020 watts, o meu HSP, a minha hora, né? Vezes a minha eficiência, o 0,75. O total disso aqui são 3.060 watts-hora. Bom, o que é esse 3.060 watts-hora, Ana? É a energia que eu tenho capacidade de gerar com esse teto de motorhome aqui, tá? Agora eu tenho que ter capacidade de armazenar essa energia. Eu vou armazenar 100% dessa energia? Ao longo do dia eu pretendo estar viajando e durante a noite eu pretendo utilizar o meu motorhome parado? Então, eu preciso armazenar 100% dessa energia. Lembrando que, no meu dimensionamento de bateria, eu tenho que levar algumas considerações. Em alguns casos, eu vou ter geração menor do que isso. Menor do que 3.060, porque eu vou ter um HSP menor que 4.
Mas em alguns casos, por exemplo, o meu cliente está visitando a Bahia, tá? E ele quer armazenar toda a energia que ele gerou. E ele vai ter um HSP aqui de quase 5,5 mais ou menos, então ele vai estar gerando bem mais energia. Ele quer ter como armazenar mais energia que isso, então isso tem que ser levado em consideração no banco de bateria. Eu vou dimensionar aqui para o limite quase máximo da bateria, tá bom? Então vamos lá. Vou até mudar de cor aqui para ficar mais claro. Então o meu bebê aqui, que eu chamo, né, o banco de baterias, ele tem que ter condições de armazenar essa quantidade de energia aqui. Porém, banco de baterias é dado em ampere-hora. E daí nós voltamos para uma fórmula, eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Nós temos uma fórmula que se chama P é igual a V vezes I. Potência em watts é tensão em volts multiplicado pela corrente em amperes. Tá bom? Só que eu tenho uma fórmula também que diz que energia em watts-hora, já até mostrei para vocês ali embaixo, é potência em watts vezes hora. Se potência é V vezes I, então energia em watts-hora é igual potência. Potência é o quê? V vezes I. Então, V em volts vezes I, amperes, vezes hora. Se eu juntar esse dado aqui, ampere vezes hora, eu tenho que energia em watts-hora é igual a V em volts vezes I em ampere-hora, tá? E daqui surge o ampere-hora, é a corrente relativa à energia, tá bom? E quando eu quero descobrir ampere-hora e tenho energia, esse cara aqui, ele está multiplicando, ele passa dividindo aqui, ó. Quando ele passa dividindo, entra aqui no conceito de banco de baterias. Qual é o conceito de banco de baterias? É a energia 3060 watts-hora dividido, até botar em uma corzinha diferente aqui, pela minha tensão de bateria, tá? Como a gente está falando de um motorhome, é muito importante o momento de entrevista com o meu cliente. E eu vou supor aqui que a gente entrevistou esse cliente e ele possui equipamentos tanto em corrente contínua como em corrente alternada. Os equipamentos de corrente contínua desse cliente são de 12 volts. Ele tem vários equipamentos em 12 volts, tá? E corrente alternada aqui nesse caso eu vou considerar que ele está usando 220 volts. Então ele possui equipamento nessas duas tensões aqui. Então ele precisa ter essas duas tensões disponíveis. Se ele tem equipamentos em 12 volts, ele não vai poder usar bateria de lítio, que é em 48. Ele vai ter que usar bateria de chumbo. E as baterias de chumbo são em 12 volts, tá bom? Então aqui divide por 12 volts. Nesse cenário, o meu banco de baterias terá que ser de 3060 dividido por 12, que me dá 255 ampere-hora. Mas esse aqui é o meu banco de baterias se eu considerar descarregar 100% do meu banco de baterias. Eu posso fazer isso com bateria de chumbo? Eu não posso fazer isso. Não posso descarregar 100%. Então, o que eu posso fazer com bateria de chumbo? De forma recomendada, a descarga da minha bateria de chumbo ela deve estar entre 30% a 50% de descarga da bateria para ter uma vida razoável da bateria, tá? Idealmente aqui, próximo de 30, mas 50 ainda é um número aceitável. Se eu considerar 50% de descarga da minha bateria, até para facilitar as nossas contas, com 50% de descarga, eu preciso ajustar esse número aqui. E o meu banco de baterias ajustado, banco de baterias corrigido, 255 ampere-hora dividido por 0,5, que é o meu 50%, tá? Isso aqui vai me dar 510 ampere-hora. Considerando a utilização de baterias de 220 ampere-hora, para mim chegar nesse banco aqui, eu vou precisar de 3 baterias, tá? Se eu for utilizar uma bateria de 150 ampere-hora, eu vou precisar de 4 baterias. Se eu for utilizar um banco de 105 ampere-hora, eu vou precisar de 5
baterias. Tá bom? Pensando na questão de custo-benefício, eu optaria por utilizar aqui as 3 baterias, até porque aqui eu vou ter um total de energia de 660 ampere-hora armazenáveis. Eu vou poder armazenar mais caso meu cliente gere um pouco mais, tá bom? Então, visto isso, vou optar por trabalhar com as 3 baterias aí de 220 ampere-hora. E agora entra um novo ponto de dimensionamento. Eu estou considerando minhas baterias, mas eu tenho que considerar como é que eu vou configurá-las. Eu tenho 3 baterias aqui. Como que eu vou configurar essas baterias? Lembrando que meu cliente possui equipamentos em 12 volts aqui, ó. Então eu preciso garantir esses 12 volts. Para mim garantir a mesma tensão em um sistema de série paralelo, eu preciso somar as correntes, botar todo mundo em paralelo, aqui, ó, e não somar as tensões, tá? Eu quero manter a mesma tensão de 12 volts. Baterias em paralelo, então é positivo com positivo, positivo com positivo e positivo sai aqui. Negativo com negativo e negativo sai aqui. Tá? Se você quiser fazer outras combinações aqui para melhorar o fluxo da bateria, dá para tirar o negativo direto daqui e você força um fluxo aí, consegue ter uma vida útil melhor para o seu banco de baterias. E como que ficou meu banco de baterias então? Ficou um banco de baterias de 12 volts para 660 ampere-hora. Lembrando que ampere-hora é uma característica de energia, então depende do tempo, tá? Bom, concluído esse dimensionamento, eu tenho que definir qual vai ser o meu controlador de carga, o meu CC aqui, tá? Meu controlador de carga, ele tem 2 características principais. Potência, tá? E a corrente de carga do banco de bateria. Voltando mais uma vez para a nossa fórmula aqui, ó. P é igual a V vezes I. Se eu quero saber o I, eu tenho que passar o V dividindo. Então, eu tenho a minha potência dividida pela minha tensão. A minha potência é a minha potência de módulos. Aqui até vou botar a mesma cor, né? E a minha tensão é a minha tensão do banco de baterias. Então, é a tensão do bebê aqui. Visto isso, a minha corrente de carga, ela é a minha potência de módulos, 1020 watts, divididos pela minha tensão de 12 volts. Minha corrente é de 85 amperes. Bom, só existem 2 controladores de carga na Intelbras que vão suportar esses 85 amperes. E as 2 versões são o seguinte: ou eu uso 2 controladores de carga de 60 amperes, ou eu vou utilizar o meu inversor carregador, que tem um controlador de carga de 100 amperes. Porém, o meu controlador de carga de 60 amperes pode ser utilizado para 12, 24, 36 ou 48 volts, enquanto o meu controlador de carga do inversor carregador é apenas 48 volts. Como o meu cliente precisa ter 12 volts disponíveis, a minha única solução é essa aqui. 2 controladores de carga de 60 amperes. Poxa, Ana, num circuito com 3 módulos eu precisar de 2 controladores de carga de 60 amperes não é muito? É, mas enquanto você atender em 12 volts, é o que você pode fazer. Ana, 2 de 40, ou 1 de 40 e 1 de 60 não daria? Não. Sabe por quê? Primeiro, porque você não consegue dividir um módulo no meio. Tá? Então você não vai conseguir botar 170, 170, né? Você vai ter um módulo de 340. Então, um controlador de carga desse tem que suportar os 680 watts. O de 60 suporta, o de 40 não, tá? Então, muito importante que você use aqui. O de 60 também tem um sistema de servo-mestre muito bom e vai ter toda a estrutura aí que precisa para fazer esse controle de carga adequado. Tá? Então, nesse caso, você vai precisar de 2 de 60. Por quê? Por causa do banco de 12 volts. Se você quiser utilizar um banco de 24, você já melhora muito essa corrente aqui, você divide por 24. Se você quiser botar um banco de 48 aqui, você já baixa horrores essa corrente e o controlador de carga pode ser bem mais ameno. Lembrando que é muito importante, independente do circuito, o seu controlador de carga considerado sempre, nesse cenário, deve ser MPPT.
Um controlador de carga PWM ele vai cortar o seu módulo. E se o seu problema é limite de área, você não deve considerar um controlador de carga PWM. Para esse tipo de cenário, PWM não. Tá bom? E o último item que nós temos para dimensionar agora é o meu inversor, né? O meu inversor ele vai depender de outra corrente ou de uma potência chamada de potência da carga, tá? Dada em watts. E essa potência da carga vai depender de vários cenários aqui. Como a gente considera, na maioria das vezes, que a descarga de uma bateria dessa ou de um sistema desse vai acontecer em 6 horas, 12 horas, 20 horas, dependendo da quantidade de horas que você depende de descarregar, você vai ter uma potência diferente. Se eu tenho uma energia de 3.060 watts hora e pretendo descarregá-la em 6 horas, eu preciso ter uma potência de 510 watts. Se eu quiser descarregá-la em 3 horas, é o dobro disso e assim por diante. O que é utilizado para dimensionar o meu inversor? A potência em watts e a tensão em volts, que nesse caso aqui é de 12 volts, tá? Então eu preciso levar em consideração a tensão do meu inversor. Um inversor acima de 510 com 12 volts, a Intelbras possui aqui um inversor de 650 watts para 12 volts. Lembrando que esse inversor é um inversor de onda modificada, que implica que ele não vai funcionar para circuitos reativos, no caso, motores. Não vai funcionar para motores. Tá bom? Bom, visto isso, dimensionado esse meu circuito, eu poderia colocar um inversor de 12 volts 650 watts. Se eu mudar o circuito do meu cliente para 24 volts, ou eu adiciono mais uma bateria, trabalho aqui com baterias de número par, porque eu vou ter que ter 2 a 2, tá? Então esse ponto também é importante. Bom, visto isso, esse cenário pode ser alterado de inúmeras maneiras. Nós fizemos inúmeras suposições e você deve sempre argumentar com o seu cliente quais foram as suposições que você fez e principalmente criar aqui um item chamado matriz de responsabilidade. Ah, num projeto desse tamanho eu vou criar uma matriz de responsabilidade? Sim. Aqui você vai colocar para o seu cliente tudo que você imaginou gerar e como que seu circuito ia funcionar dentro do cenário que você imaginou, tá? Então é muito importante que isso esteja extremamente alinhado com o seu cliente para que você possa fazer o melhor dimensionamento e uma entrega que seu cliente não vai criar expectativas erradas. Bom, visto isso, esse é o dimensionamento de um gerador off-grid para uma solução móvel, como um motorhome, um caminhão, um barco ou qualquer outra aplicação limitada por área. Tá bom? Por hoje era isso. Agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui e até o próximo conteúdo.